Fala pessoal, eu sou o Demian Maia e eu estou começando aqui um quadro novo, que é um quadro de entrevistas. Então, é um negócio novo para mim, como eu falei, eu vou começar a entrevistar uma galera e minha ideia nesse começo é entrevistar um pessoal que não é da luta, mas que tem alguma relação com o meio da luta. E eu peguei, a princípio, alguns amigos meus aí que vocês vão saber, e hoje o primeiro que eu peguei um amigo meu já faz tempo, e que tem uma relação grande com o pessoal da luta, conhece uma galera, e eu conheci há muitos anos atrás, porque eu era fã do trabalho dele e do programa também que ele participava, que é o Marcelo Bolinha, que trabalhava no Pânico. E aí, Bolinha, como é que tá? Beleza? Pô, começando com o pé direito você, hein? Então, cara, na verdade, isso aqui a gente está. É tipo um piloto. É um piloto, mas eu acho que vai ser legal, porque a ideia é isso mesmo, é não ter edição nenhuma e a gente ficar batendo papo sobre histórias lá que tiveram lá com os lutadores no Pânico. Eu mesmo participei várias vezes. Rogando ganso. Não, cara, eu tava vendo aqui, eu comecei a puxar. Eu participei do Afogando o Ganso, eu participei do Verdade ou Mito, Isso. participei várias vezes que o UFC foi cobrir o UFC, tanto aqui quanto em Las Vegas. A primeira vez que o Pânico, aliás, foi cobrir o UFC lá em Las Vegas, eu também participei. Você participou de um negócio que era com as esposas e a Aline Riscado também, com o Shogun. Verdade, verdade, foi Era uma alguma das coisa assim que eu não últimas. lembro o que era. É, teve também um com o Ceará, que eu nem sei se foi pro ar, que ele se pintava e O Anderson Silva. Você lembra disso? Eu lembro que ele se pintava. Eu não lembro se ele gravou com você, eu não lembro. Gravou comigo, na Academia do Sertanejo, se eu não me engano, lá na Academia do Ah, eu Diego lembro. Eu Lima. estava lá. É, Era com os caras do KLB, alguma coisa assim. exatamente, com os moleques do KLB. Teve uma também com a Sabrina, uma matéria com a Sabrina, com um menino que é cadeirante. Não, com cadeira. Teve uma com o menino cadeirante e com um jogador também de futebol, lá do São Eu Caetano. Só que essa eu não não foi tenho, pro ar. Essa caiu. não tenho tanto neurônio para lembrar de tudo. E Eu fora lembro de você. Né? o rádio, eu fui umas 3, 4 vezes. Você foi alguma vez no rádio? Que eu tava? Não, eu Não, né? fui, acho que uma vez estava voando. Rádio eu não participava. Eu acho que uma vez com a Claudinha Gadelha lá, a gente fez uma vez. Aham. E eu fui uma vez quando foi, acho que o Anderson e o Rorion Grace. Era isso? O Rorion é o mais velhão? O Rory é o mais velho. Exatamente. É, O o Rory da tava dieta vindo Grace, é. para Aí divulgar o livro da dieta, né? isso, o pastor era o cara que chamava os convidados quando ia. Eu Bem no lembro, começo passou. do MMA, né? Ele sempre me chamava porque ele sabia que eu gostava, eu entendia, então eu acabava fazendo pergunta lá, tal. Você entrou no programa ainda na época da rádio, né? Ou já estava na TV? Não, eu entrei o programa começou em setembro de 2003, Na eu TV. entrei em janeiro de 2004. Nesse ano 2003 tinha acabado, eu trabalhava no programa do Mion, da Band, Aham. né? Aí eu tinha desistido de trabalhar em televisão, que eu falei, puta, negócio que você se mata, não ganha dinheiro e tal. Aí comecei a trabalhar Ainda bem que com um amigo meu mudou que hoje isso, né? não, hoje em dia não, mas teve uma época que mudou. É. Mas para mim, atrás das câmeras era muito ruim, né? Você trampava muito, era produtor, né? Aham. Aí eu arrumei um outro trampo que eu tinha que trabalhar de terno e gravata e acordar às 6 da manhã. Aí me chamaram no Pânico, eu falei, puta, vou tentar de novo. Aí entrei e fiquei do começo ao fim. Eu entrei quando o programa tinha 3 meses. E aí, quando começou, como é que era o negócio com luta? Não só com MMA, mas com luta em Muito geral. difícil. Muito difícil. Cara, eu vou te dar dois exemplos. Um é o Minotauro, quando. Aquela matéria que teve no Fantástico, da Glória Maria, Uhum. aquilo ajudou um absurdo na época. Você Porque eu sabe lembro que eu que a tava mesma. lá, né? Oi? Você sabe que eu tava lá no Japão, né? Não sabia, você estava? Tava, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem grande para fora do Brasil, porque até então só tinha ido aqui para América do Sul lutar na Venezuela, o Vale Tudo aqui, e uma viagem de lua de mel com a Renata aqui para Argentina. E aí a Coral fez um evento na época, um desafio Brasil-Japão, e a gente foi coincidiu com essa luta do Rodrigo, do Minotauro, né, com o Mirko e do Vanderlei no GP, que ele acabou ganhando do Quinton na final. Isso. E aí a gente lutou
lá no Japão, numa boate, eles fizeram um palco, a gente lutou contra o japonês, eu, Jacaré, Fábio Leopoldo, Bibiano, Mário Nossa, Reis. E aí os caras do Pride convidaram a gente para ir assistir. Eu lembro que deu lá com o Jacaré, o estádio tinha acho que 65 mil pessoas, se eu não me engano, nessa luta. E eu olhar pro Jacaré e falar, cara, um dia eu quero estar lá, eu quero fazer isso da vida. E ele falou, eu também. E foi legal porque a gente acabou indo pro UFC depois e tendo nossa carreira. Mas eu lembro que foi a primeira vez, isso marcou muito, que nem você falou que a Glória Maria fez uma matéria grande pro Fantástico. Até então a Globo não cobria. E aí eu conheci a Glória Maria, conheci o pessoal que fazia a produção dela, ela filmou. Ninguém cobria, né? Naquela época era só o Sport TV. Só o Sport TV que fazia alguma coisa, pelo que eu lembro. E aí eu lembro que para conseguir, na época eu trabalhava no Super Positivo do Otaviano. E para levar o Minotauro lá foi só depois que teve a matéria no Fantástico. Aí quando eu entrei no Pânico, eu era muito fã do Vanderlei. Puta, eu era louco no Vanderlei, aquele começo lá de Pride e tal. E, puta, convencer eles a convencer, né, na época, o pessoal do Pânico, quem era o Vanderlei, quem era o Minotauro, do que se tratava. Era muito chato, porque parecia que eu ganhava alguma coisa, mas é porque eu era fã. Então eu pegava os DVDs, levava e falava, os caras lutam para 60 mil pessoas, não sei o que lá. Aí o Vanderlei, a primeira coisa que ele fez no Pânico foi uma hora da morte, que ele espancou a gente. Eu lembro disso. A única coisa que eu fiz, eu tomei um soco na costela e me quebrou a costela. Parece que não é nada no vídeo, quebrou a minha costela. É um que ele fala dando tapa em vocês também, não era? Ele espancou todo mundo. Eu falei, eu vou ser homem, também vou tomar, que eu só dirigi. Eu falei, eu vou tomar um soco. Falei, me dá aqui na boca do estômago. Já escolheu um lugar bom, hein? A hora que ele foi dar o soco, eu fiquei com medo de vir pro lado, entendeu? E aí continuou. Aí começou de pouco em pouco, mas mesmo assim era difícil, cara. Então eu pegava, eu gostava tanto que eu ligava, por exemplo, a produção do Domingo Legal para falar com o pessoal, vocês não querem receber o Vanderlei Silva, o cara é isso, isso, aquilo. Ele foi lá no programa. Então eu tentei fazer meio uma assessoria, ajudar ele. E foi através dele que eu conheci você. Porque você começou a treinar na Shootbox, né? Teve uma época que você fez uns treinos lá. Na verdade, eu ia lá treinar com o Vanderlei, não na Shootbox, mas eu ia para Las Vegas treinar com o Vanderlei, até ia falar disso. Depois foi a época que eu comecei a ficar, na verdade, eu ficava muito sozinho lá em Las Vegas, porque eu ia treinar em 2008, ficava lá, nosso preparador físico era o mesmo, que era o Rafael Alejara, e eu ficava um mês lá na casa do Rafael, e, cara, ficava sozinho lá, não tinha o que fazer, era um negócio meio duro, assim, né? E com o Vanderlei lá e tal. E aí eu comecei a ver muito negócio de comédia no YouTube. E eu comecei a ver... o Pânico eu já assistia, mas eu comecei a ver também coisa de stand-up, um monte de coisa. E aí eu me lembro que eu te conheci, se eu não me engano, por causa disso. Porque teve um dia que eu fui... Eu não sei se eu estou me confundindo, mas eu fui assistir o Rabin, o Fábio Rabin, no show que ele fazia lá naquele hotel ali no Jardins, ali um show que ele fazia à noite. E eu tinha acabado de lutar, isso foi 2010, se eu não me engano. Eu tinha acabado de lutar em Las Vegas. Aí eu encontrei o Carioca com a Paola lá, e o Carioca é fã também, né? Acho que até por causa de você e tal. Sim. E aí, a hora que eu tava saindo, a gente começou a conversar, até ele veio falar comigo, eu fui falar com ele, e eu falei que era super fã deles e tal. E aí ele chamou a gente para jantar. E a gente foi jantar, ele, a minha esposa, a Paola, o Rabin. E aí eu conheci ele bem, trocamos telefone. E aí eu acho que depois eu entrei em contato com você, não foi pelo Carioca? Você lembra disso ou não? Pelo que eu lembro que a gente se falou pelo Twitter, se não me engano. Pode ser. Aí eu falei, deixa eu ir lá ver um treino seu tal, e ainda fui um puta pidão te pedir umas bermudas de treino. Eu nem lembro disso. Conhecia. Isso aí. Aí foi aquela tua academia antiga, você tinha um patrocinador na época, você me deu 2 bermudas, a gente saiu de lá, comeu um açaí e ficamos amigos. O Carioca, ele começou a gostar mais por causa de mim, porque no começo do Pânico eu não tinha grana para ter o canal Combate, né? Mas o Carioca tinha na casa dele. Então eu comecei, toda vez que tinha Pride, eu ia na casa dele. Então, às vezes ele nem ficava na casa dele. Ele ia sair para balada e falava, puta, hoje vai ter luta, posso ir aí? E ia e dormia na casa dele para poder ver as lutas. Ficava discutindo com o irmão dele. Você falou, né? Uma vez bateu boca com o irmão, né?
Foi na final do Pride GP que eu torcia pro Shogun, que eu torcia pra Chutebox. A gente tinha essa coisa de time, né? Eu não tinha muito, né? Mas eu gostava bastante da galera da Chutebox, da BTT. Eu gostava meio que de todo mundo, né? Não tinha... hoje, naquela época, ela ainda tinha esses lances de Creonte, mas eu só gostava, era admirador para mim. E aí eles torciam pro Arona, então a gente ficava batendo boca pra caramba, tal. E torcer era igual, cara, jogo de futebol. Tipo, o Shogun ganhou, gritava, pulava. Mas foi mais ou menos essa época aí. E aí depois de pouco em pouco, eu acho que quando eu tentava fazer as coisas de MMA no Pânico e tal, mas era muito difícil, cara. Era bem difícil. E aí depois do UFC aqui que a Rede TV transmitiu, Exato. Então, a Rede Primeiro TV no Brasil. A Rede TV já fazia e você estava na Rede TV na época, então acho que começou, né, a ter aí um crossover teve aquela grande. luta lá grande, isso, foi Anderson e Belfort, Shogun com Griffin. Teve a primeira do Rio, a primeira do Rio. A primeira Anderson, do Rio. Anderson e Okami, Shogun e Forrest Griffin, eu achei e que era Minotauro, Anderson e o Minotauro com o Brandon Shaw. Com o Brandon Shaw ele lutou. Não foi o Brandon Shaw, acho que foi outro, cara. Não sei, não lembro, mas... Não, foi a volta dele. Isso. Eu vi, teve um especial ontem na Sport TV, eu vi. Então. Ele estava todo fodido, um mês atrás ele não andava, ele foi lá e nocauteou o cara. Aí depois começou a ficar um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda, tipo, tinha altos e baixos. Então teve o boom do UFC, aí era fácil convencer eles, vamos fazer isso com luta e não sei o que lá. E depois aí teve, né, aquela estabilizada e tal, e aí teve uma época que voltou a ficar mais difícil, mas, pô, você fez. Eu lembro, esse foi histórico para mim, né? Você fez o Afogando o Ganso, foi você, o Charles do Bronx e o Aldo. Que foi o único que acertou lá o negócio. Foi o único cara que acertou no ano o Ganso. E ainda o que foi? E eu nem acreditava que eu tinha convencido vocês a fazer, porque era um negócio meio, né, assim, de sunga, era um negócio meio estranho, né? Mas era engraçado. E aí eu nem lembro quem era com vocês. Acho que não tinha Gostosa junto daquela coisa. Não, era só a gente. Acho que... Só homem, é puta bosta. O Aldo reclamou pra caramba. Eu lembro também de um negócio que começou a rolar na época do Pânico, que era um negócio de... Começou de uma maneira e foi terminando de outra, que foi o negócio botaram você ou qualquer pessoa do elenco para lutar com um atleta profissional e geralmente com mulheres, né? Com a Claudinha, sim. Né? A ideia de começar a fazer coisa com mulher foi... Eu já vou lembrar o nome do cara. É um cara que fazia isso, até teve um filme do Jim Carrey, que ele fez o cara. Puta, é um cara muito foda que eu tenho problema com o nome. Sou muito velho, eu esqueço. Mas esse cara, ele fazia tipo, umas comédias muito loucas que ninguém entendia pra época. E ele começou a lutar com mulher, só que ele batia nas mulheres, aquelas lutas livres. Então ele ficava, tipo, ele foi um cara muito odiado. Puta, cara, eu tenho que lembrar o nome dele. Antes de acabar a entrevista, eu lembro. E aí a gente começou, aí teve uma primeira vez que foi a Índia, uma mina lá do Rio, tal, eu não participei. E como naquela época eu era o vilão, né, do programa, que eu ferrava com todo mundo, aí eu não lembro quem teve ideia, eu falava, vamos botar você para lutar com uma mulher. Eu falei, beleza, né, tipo, programa de TV e tal, vamos lá. Era para ser a Índia. A Índia... Então, eu não sei por que ela não pôs. Ou ela não topou, ou ela estava machucada, eu não sei o que aconteceu. E aí o Fernando Flores, que era empresário na época do Minotauro, assessor de imprensa. Ele fazia assessoria do Rodrigo. Cara super gente fina, um cara muito legal. Ele falou, tem uma menina no Rio, Claudinha, assim, assim, assado. Eu falei, deixa eu ver foto dela e tal. E eu vi, eu falei, pô, meio relembrando o programa do cara lá, eu falei, pô, isso é muito legal, porque era uma menina bonitinha, né? Não era aquelas trogloditas. Era uma menina muito pequena. E eu falei, pô, isso aqui, uma mina lutando com um cara vai de 1,80 m, mesmo que não seja lutador, isso vai ser legal, vai chamar atenção. E aí ela topou, coitada, super tímida no começo. A gente fez ela fazer ensaio sensual, aquelas coisas do Pânico, né? Mas aí, no final das contas, ela fez a luta comigo. Foi comigo. Essa luta eu lembro que ficou o tempo inteiro. Você viu que o nego me odiava na época. Ficou o tempo inteiro na frente do Fantástico, eu apanhando dela. Deu um puto do ibope. E aí apanhei dela, beleza. Ela participou outras vezes, batendo em outros caras, mas a vez clássica do Pânico de lutar com mulher foi ela comigo. Até o Minotauro foi o juiz da luta.
Eu lembro disso. Mas teve Foi a outros primeira caras. vez que eu vi ele e falei, cara, como pode o tamanho da cabeça do cara? Parece um boi. Ele tem uma cabeça desse tamanho, o cara é muito gigante. E aí eu lembro que também começou aquele negócio de os caras querem fazer a sua luta com o Vesgo, né? Sim, na realidade, fui eu que quis fazer, porque o que acontecia? O tempo inteiro que eu treinava para a luta, eu já conhecia ele de antes do Pânico, e aí ele ficava me enchendo o saco, né, nas matérias, porque eu não aparecia. E quando me chamava para aparecer, eu ficava lá tudo sem graça. Uhum. Ele falava, seu frouxo, seu isso. Ficava me enchendo o saco coisa de moleque. E aí teve um dia da luta que ele me chamou de frouxo. E eu peguei mal pra caramba. Que eu falei, cara, frouxo não, me chama, zoa pro programa lá, mas não me chama de frouxo. Uhum. E quando acabou a luta com a Claudinha, eu sem pedir autorização para ninguém, eu peguei o microfone lá e falei, então aconteceu isso, isso e aquilo, e ele, um dos caras mais cagão que eu conheci na minha vida. Então era Aí ele real a tocou, história. não, é real pra caramba, eu odiava. Teve épocas que a gente quase saiu na mão em reunião. Hoje em dia não tem nada a ver, já somos velhos, não ligo, mas na época ele era muito chato, muita gente achava ele insuportável lá dentro do programa, porque ele atrapalhava, é o jeito do cara. Uhum. Não estou falando mal dele, nem quero ficar queimando filme, mas o cara enchia o saco, chato mesmo, entendeu? Você sabe e aí que... eu parti... Não, tô lembrando até que uma vez a gente treinava com o Vitor Belfort, logo que o Vitor veio para São Paulo, eu ajudava ele lá na DPM, lá na Vila Maria, e o Otávio de Almeida foi gravar uma matéria lá e tinha um cara que era um pássaro, sei lá o que era. Você lembra disso? Era tipo um mascote dele, o Corvo, e era o Vesgo, não era? Era, o Corvo, só que é da época, daí que eu conheci ele, é da época Isso eu tô falando do... 2003, Não, isso é 2004, a alguma época do coisa Super assim. Positivo, não era nem do Pânico. Isso era do Super Positivo, ele era o Corvo. Ele era o Corvo, porque eu lembro que ele foi lá Cara, de Corvo, fazia brincadeira lá com a gente, eu não sei o que a gente fazia, era mais o Vitor, e aí depois ele tirou a cabeça lá do Corvo e a gente ficou conversando com ele, mas ele não era conhecido ainda. E depois que ele foi... não, a briga dele na época do Super Positivo é que ele queria tirar o negócio para ficar conhecido. E aí o Mion falava para ele, o dia que você tiver seu programa, você vai ficar conhecido. Aí o Mion se ferrou, porque ele ficou famoso pra caramba. Enfim, aí teve isso daí, eu desafiei, e aí ficou uma puta ladainha, anos. Ele chegou a treinar escondido, ele dava uns puta migué, e eu querendo fazer, e não quis fazer. Eles podem falar o que quiser, o Emílio falar que é isso, aquilo, mas eles que não quiseram fazer, porque eu queria fazer real mesmo, de raiva dele, eu fiquei com raiva à época, e depois passou, cara. Depois, você ficar mais velho, eu não vou ficar com mágoa do cara na época. Para a época, para o programa, valeu a pena, porque dava um puta ibope, virou tipo o meu inimigo lá no programa, então para o programa valia a pena. Não vale a pena para mim e para ele, que ficava os dois de verdade nervoso, pilhado pra caramba, eu querendo bater nele, ele querendo aprender a lutar, enfim, foi isso. Uma galera me perguntava se era de verdade ou de mentira. Não, pra caramba, cara. Eu juro pelos meus cachorros. Eu peguei eu lembro. Você sabe, você tá ligado? Sei, eu lembro. Mas hoje em dia, imagina, já fui até no casamento dele, fui gravar, mas fui no casamento dele e tal. Eu lembro que a gente foi no casamento do Carioca depois, muito tempo mais pra frente. Eu lembro mais ou menos. O casamento do Carioca foi a última vez que eu bebi. Você tava um pouquinho alcoolizado. Eu bebi abusivamente, foi a última vez da minha vida, uma história muito louca. Foi. Eu bebia muito de apagar, fazer cagada, arrumar briga. E lá foi a última vez que as coisas que me falaram que eu fiz no casamento do Carioca me contaram. Eu falei, cara, nunca mais eu vou beber dessa maneira. Eu continuei bebendo, mas daquele jeito. Uma das coisas que eu lembro é que eu jogava gelo na banda que tocava MPB e falava seus bosta, que merda. Só fazia coisa desse nível. Ali, para mim, foi um divisor de águas. Que era acho que era o Max de Castro, não era? Que tava tocando? Era alguma coisa assim, cara. Isso foi a coisa mais light. Eu não vou falar o resto de eu quebrar o banheiro inteiro. Não só isso, eu vi você falar. Eu vi você falar uns absurdos pro Evandro e uns absurdos também pro Rabin, que tava, inclusive a mulher dele estava grávida e a Rê estava grávida ao mesmo tempo. A Rê estava grávida do Lourenço e ela estava grávida da filhinha, né, uma menininha deles, né? Isso. E elas estavam grávidas ao mesmo tempo. Eu lembro de você sentar assim, cara, falar uns absurdos que não dá nem pra falar aqui. Aí o Evandro chegar perto da Sabrina também. Você fala uns puta absurdo pra Sabrina, pro Evandro. Também não vou comentar, porque eram tempos diferentes. Se eu falar isso agora, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas era uma brincadeira de colegas de trabalho, digamos assim.
Mas para mim foi, entre aspas, bom, porque eu parei de fazer cagada por aí. É. Eu acho que eu já tinha 35 anos, cara. E bebi igual um condenado. Então, para mim, valeu a pena. E é verdade, esse negócio do Pânico, o Pânico foi o primeiro programa mesmo que de, de grande, né, de audiência que acabou dando uma abertura muito constante pro MMA, porque a Globo fazia, mas fazia de vez em quando, tal. O Pânico realmente abraçou, ainda mais quando entrou na Rede TV, né? E aí começou a Sim. popularizar muito a gente a ponto de tipo é, até um pouco antes do UFC chegar no Brasil, tipo assim, eu tinha os fãs, que eram os fãs, né, hardcore, que a gente chama de luta, e daqui a pouco eu tô andando na rua e o pessoal, o motorista de ônibus parar e começar a me chamar, e a Pânico é. galera da rua, porque muito por causa do Pânico, né? Então, mas o problema depois, sabe o que aconteceu? Foi quando foi para a Globo. É, O UFC foi para a Globo, aí ferrou, porque aí começou a Globo miguelar. Aí a travar um gente. pouco, né? Cara, aí a gente já não conseguia acesso direto aos lutadores, começou uma puta frescura. Tanto Uhum. é que daí a gente teve que começar a arrumar verba para ir cobrir os eventos de Las Vegas. Eu E lembro. lá a gente também não tinha credencial, nada. A gente comprava, que eu digo a gente, quem era o Daniel, a Maíra, né? É, Eu nunca é. fui. A gente comprava os ingressos, gravava meio no Miguel lá, porque depois que foi para a Globo, tudo era não. Teve altos e baixos, teve vezes que os caras deixavam entrar, mas a Globo deu uma atrapalhada, assim, que eles E o pegam. Daniel, agora eu tô lembrando, o Daniel fez um negócio também, que ele deu uma caneta de choque pro Sonnen, não foi numa entrevista? Também, E aí o Sonnen ficou puto, o Dana White O não queria Dana mais White deixar o ficou Pânico entrar. o Dana White ficou puto várias vezes com o Ele Pânico pediu uma pro vez. Sonnen, assina aqui pra mim um negócio, aí o Sonnen foi assinar, tomou um puta, Cara, tomou ele um ficou puta já choque. com a Juju Paniquete, que com aquelas roupas dela perguntou algum absurdo para alguém lá. Uma vez também o Chris Weidman, quando Aham. foi lutar com o Anderson, o Daniel chegou muito perto dele, levou uma. Sei lá o que ele fez, que o Weidman ficou puto. E aí teve uns problemas sérios que a gente teve um tempo que parar. Porque o cara falou: o cara podia ser um sequestrador, um assassino, que Ah, é o verdade. invadiu, teve um campo assim. E aí a É gente verdade. ficou o Pânico ficou expulso uma época lá, Aham. e aí depois começou só a cobrir quando era luta muito forte, né? Como o Uhum. Dava Ibope, a matéria era uma matéria legal, todos aqui do Rio, a gente tentava fazer a porta. O Uhum. UFC depois ele deu uma quebrada, assim, porque o Pânico também ajudou bastante, né? Com Mas a Globo, certeza. para variar, pegou o brinquedo para elas e É, chegou mas uma época. você lembra que você falou para mim agora que foi para a Globo, você vai ver o nível, você vai ver o nível de reconhecimento vai ser muito maior, é outra coisa. A Globo é Sim, foda, lembra que lógico. você falou? Mas é que a Globo passou 2 eventos e parou, né? Então, mas depende deles quererem também. Eu tive sorte de cara, a Globo ter me chamado por muita coisa. Eu fiz Sergio Grossman 2 vezes. Não, mas não é sorte, é porque você é um lutador que sabe falar. Isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa rara no mundo da luta. A maioria é igual É, quando tinha paniquete, que os caras, os paniquetes são burros, a maioria elas cuidam do corpo, é igual lutador. Não estou aham. sendo preconceituoso, mas você sabe falar, você é formado em jornalismo. Tem lutador que não dá para chamar para falar, que o cara não vai. Principalmente no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eu estava até conversando com um amigo meu, que é jornalista, também trabalhou na Folha há muitos anos, e ele falando para mim isso, eu falei, mas nos Estados Unidos a maioria dos lutadores de MMA vem do wrestling. E o wrestling tem uma cultura que os caras fazem a faculdade lá porque são bons de wrestling. Então os bons wrestlers são contratados pelas boas faculdades. E aí você vê os Sim, caras que são meio broncos, mas os caras são formados, entendeu? Em pedagogia, são não formados em tem como história. comparar os Estados Unidos com o Brasil. O Brasil, a É, maioria dos lutadores é cara que, cara, você vê cada história, por exemplo, eu acompanho o canal Combate, você vê as histórias dos caras que saem do interior, não sei da onde, vai morar na favela do Rio sem dinheiro para é. comer. Não, os caras que, meu, chega e a luta abriu, né, isso para. Como qualquer esporte. Fugiu, tá Os latindo meus aqui, estão fugiu. aqui, estavam aqui brigando, eu dei um chute em um aqui, eles pararam de brigar aqui, agora tem o Não, branquinho o também. Wagner, ele tem medo de câmera, ele foge. Bom, então não tem como comparar. É primeiro mundo com terceiro mundo. Então, Aham. eles têm. Tanto é que quando a Globo pega um cara que fala um pouco melhor, eu sei que eles grudam nesse cara e ficam, Aham. né? Não É, tem e, sentido. e o. Por que você acha que o Pânico acabou, pelo menos está
Tá na geladeira por Não, enquanto, acabou. saiu. É assim, cara, é um programa assim, tem milhões de problemas, teve milhões de problemas, não Porque tem assim, como eu... deixa eu só dar minha opinião. Para mim, o Lógico, Pânico, eu era bem fã, principalmente no começo, porque era um programa bem anarquista, assim, né? A gente poderia sim, dizer, tipo, ele não tinha regra. Então tinha coisas absurdas, que às vezes acho que até eram erros, né? Que caíam muito com certeza. para uma coisa apelativa, mas tinham coisas muito boas que eram feitas. Então, como qualquer coisa, quando você arrisca, como um lutador, você pode errar e pode acertar. E eu acho que o Pânico teve uma época que acertava muito e arriscava muito e ousava muito. Então, por isso até que é muito raro você ter um programa de humor que dura tanto tempo e continua engraçado. No final, acho que ele perdeu um pouco, mas assim, era uma questão de se reinventar, porque ele tinha esse negócio de se reinventar, e você fazia muito isso, porque você, né, para a galera por trás que não sabe, mas quem bolava vários quadros era você. Então, ele Sim, ficava se reinventando o tempo todo o programa, mas acho que chegou uma hora, acho que por ele ter um elenco muito grande, ser muito caro, talvez ele começou a ficar inviável. O que foi? foi várias coisas. Primeiro de tudo, quando eu falei do negócio da luta das mulheres, eu vi agora o Andy Kaufman, tá? Quem Ok. quiser ver esse filme aqui, é do Ah, Jim Carrey, é maravilhoso. tá. Enfim, Boa, pode cara, estar. Aí, aqui, ó. linda. E aí, fala. Então, você tem que pensar assim, foram 14 anos. Aham, Quando o programa começou, era um negócio que, assim, eu usava meu carro para fazer externa. Eu botava aham, gasolina do meu bolso para fazer externa. Ninguém estava nem aí, né? Tem a aham, parte do programa lá que ganhou dinheiro para caramba e eu os sei. peão embaixo Uhum, quebrava a cabeça para fazer as coisas. A falta de dinheiro fez a gente ter muita criatividade. Eu sempre gostei de programa de humor. Eu gostava de filme pastelão, tal, mas eu nunca tinha trabalhado. Eu só tinha trabalhado no Mion, que não era um programa muito de humor. Mas lá eu fazia outra coisa, fazia produção musical, tanto é que eu entrei no Pânico como produtor musical. E uhum, aí depois, a hora que eu vi que não estava tendo musical, eu pedi para virar produtor, e aí comecei a participar da criação e tal. uhum, Nesses 14 anos, é óbvio, teve coisa que eu achava do caramba, que era tipo incomodar os artistas da Globo, que eram intocáveis, que se achavam, então os caras iam lá, enchiam o saco dos caras, eu achava isso maravilhoso. A gente é, fazia humor politicamente incorreto, que para é, aquela época cabia. Então, por exemplo, eu cansei de bater em anão, tratar aham, mal a mulher pra caramba, de aham, chegar, vocês têm que fazer a prova, porque era a ordem que me era dada. Eu aham. tenho que ir lá, eu tenho que sair, eu sou pago para isso, eu tenho que voltar com a matéria. Eu era a única pessoa da externa responsável por tudo aquilo. Eu acho que Então isso eu era. o Pânico ganhava muito nisso, e errava e acertava também, mas tinha essa ousadia de fazer um negócio politicamente incorreto, que acho que hoje ainda seria mais difícil ainda, né, do que a... Não, não consegui. Na própria Band, depois que foi para a Band, tinha muita censura, cara. Aham, Muita coisa. Não pode zoar com esse político, não pode isso, não pode aquilo. Beleza, os tempos foram mudando, a gente não ia fazer piada de português em 2010. São coisas que aham, passam. Que nem hoje em dia você fazer piada de gay já é uma coisa ultrapassada, já tudo vai, né, uhum, mudando. uhum, uhum. Mas na época da Rede TV era meu. O começo do Pânico, se você pegar, eram uns negócios. É, Eu fazia piada com o mal de Parkinson, aham, entendeu? aham. Era um negócio. Eu gostava, eu sempre gostei de humor assim. É o tipo de coisa que eu sempre vou Não, continuar vendo. e é um humor que por exemplo, se você for ver um stand-up comedy, uma comédia stand-up, você vai ter o mesmo tipo de humor, Sim. né? Só que é para menos, um É público que o muito Pânico, menor, né? E o sim, é um público era para público muita muito mais. gente. Então, o público, o cara que faz stand-up de humor negro, ele fala com um público desse tamanho. O Pânico falava com o Brasil inteiro. Então, por isso que tinha coisas no Pânico que, meu, o nego falava que é absurdo, porque era muito grande uma época, né? É. O programa era muito grande. Foi para a Band ainda grande, Aham. né? Os primeiros, pelo que eu lembro, os primeiros 2 anos de Band, o Ibope continuou sendo muito bom, né? Daí teve os outros 3 anos que foi aí a queda. Foi um programa também nunca foi muito visto Mas era o pela número um da Band, né? Quando foi para lá, ficou como sempre número foi. um. E Eu depois acho acho que que perdeu para o no MasterChef um final pouco. perdia para o MasterChef. Cara, e acho que perdia para futebol, mas o tempo inteiro era a primeira. Mas era um programa muito longo dele, eram 3 horas. Eu acho, a gente até conversou isso na Porque época. no Não mundo o tem como você programa segurar um programa de humor por 3 horas. e aí era uma coisa que se discutia muito e a gente falava, era até minha opinião,
que eu falava, porra, cara, diminui isso para 2 horas, 1h30 para dar longevidade. Lógico. Enfim, por motivos N que não... Agora veio ela aqui. A Grace. E aí, Grace? E aí, por motivos N não acontecia isso, e aí aconteceu muita coisa. Era muito dinheiro na parada. É um casamento de 14 anos, onde no final ninguém se aguentava. A real é essa. Uhum. É muito difícil alguém falar isso, porque se você for falar com os outros caras, os caras sempre vão ficar com o pé em cima de ovos. Eu falo, cara, ninguém se aguentava mais. Uhum. O último ano foi totalmente empurrado com a barriga, né? Foi tipo, foda-se. Eu mesmo, no meu último ano, estava com um monte de problema de saúde. Eu também liguei o automático, tinha um diretor novo lá. Uhum. Eu fiz, na real, uma puta má vontade, entendeu? Mas foi isso. É muito tempo, cara, muito tempo. O tipo de humor era muito diferente. E saiu gente boa também, né? Saiu a Sabrina, que segurava bastante o programa, saiu... A Sabrina segurava muito comercial, a parte comercial, isso. na época que ela saiu. Sim, que era importante. Ela tinha muito do público feminino e isso, comercial. Lá atrás, alguns humoristas que saíram, tipo o Carlinhos, que fazia o Mendigo, e o Vinícius também, mas lá no começo, né? Mas o Carlinhos voltou depois, o Estéreo saiu. O Edu saiu, é verdade, o Edu Estéreo. O Ceará saiu, foi todo mundo saindo, cara. Você acha que isso também deu uma decaída? A galera saindo? Olha, eu vou te falar, no meu caso, a Sabrina é óbvio. Uhum. Eu acho que tudo dá, cara. Não adianta eu querer dar mais valor para um ou para outro. Eu acho que cada um tinha o seu... Lá no Pânico eram, 15 nego. Né? Cada um tinha o seu espaço com a sua coisa. Então, é óbvio que o Ceará, quando saiu, ele fez a falta dele. Mas lá no Pânico eu sempre falei um negócio. Não tem ninguém insubstituível lá. Ninguém era insubstituível. A única pessoa que eu achava insubstituível era o Emílio. Uhum. Eu falei, é o único cara que ele, por mais que eu tive muitas brigas com ele, porque eu não era nunca fui um cara político, né, de puxar saco, nada, então eu batia muito de frente com ele. Mas eu falei, você pode tirar quem você quiser daqui. O programa vai acabar continuando, mas se tirar ele era o que meio juntava as coisas. Também atrapalhava, tal, mas o que eu te falei, são 14 anos, cara. Não existe coisa que deu certo por 14 anos e todo mundo se deu bem. Tem histórias bem pesadas atrás do Pânico, tem muito bullying. Né? Eu fiz muito bullying também com as pessoas em externa, em gravação. Então, todo mundo tem sua parcela de culpa e de mérito também. Né? E por que você acha que ele... Por que eles não quiseram diminuir, em primeiro lugar, o tempo e decidiram acabar com o programa? Eu acho que era um meio de grana, eu não entendo, cara. Eu acho que se diminuísse, ia ter que diminuir a grana deles. E lá, a galera, os apresentadores, os caras ganhavam muito dinheiro, cara. Era muito caro fazer o programa. Então, desde que foi para a Band também, o custo da produção da Band, eu não entendia nem o porquê também. Tudo era muito mais caro que na Rede TV. Então, por exemplo, eu que costumava, né, fazer junto com o Paulo, lá que era o cenógrafo, eu tinha a ideia dos quadros, falava, eu quero um cenário assim, assim, assado. Cara, tinha cenário que os caras chegavam com orçamento de 300 mil reais. Eu falava, meu, estou construindo uma casa, né, por que esse preço? E aí, no final do Pânico, é que ninguém vai perceber isso. Nos últimos anos, os meus cenários, eu montava com feno e caixote. Que eu falava pro cara, meu, põe naquele canto lá, 3 negócios de feno e 4 caixotes, tá beleza. Que aí parece que você tá na natureza e você gastou 30 reais, entendeu? Era uma maneira de fazer. Eu gostava de fazer cenário, essas paradas. Eu curti isso daí. Até a parte dos filmes lá, eu até me metia nas maquiagens. Eu lembro o Feno, eu lembro daqueles negócios com bola, né? Que ele apanhava pra caralho. Até eu participei de um, né? Com ele. Você né? participou de um que chamava Verdade ou Mito, que a gente imitava aqueles caras do Discovery. Isso, que ele punha kimono, eu tinha que estrangular ele. A maneira que, assim, não tinha nada a ver Verdade ou Mito e tal. Aí eu só tive uma ideia, falei, vou fazer o Damian vir lutar com bola. O que eu posso inventar como se isso fosse científico? Era saber se a orelha dele ficaria igual a sua. É verdade. Eu fiz você ficar ralando o kimono na orelha dele. É verdade. Só que daí ficou no dia seguinte, ficou inchado. É que nem uma vez eu fiz com ele também, que era do Rocky Balboa. E aí eu peguei uma abelha e fiz uma abelha picar a boca dele. Pra ficar inchado, ele chamar. Doeu pra ele ficar igual o Rocky Balboa, falando, saca? Aí na hora não fez nada. No dia seguinte, o rosto dele parecia de desenho animado. Nossa. Aí o Emílio ficou puto pra caramba comigo.
você podia ter matado ele. Eu falei, agora eu já sei que existe alergia. Eu fui aprendendo algumas coisas no bola, entendeu? Aham, aham. E ele topava tudo também, né? Ele nesse ponto. Não, cara, ele nesse ponto, eu vou te falar assim, que eu lembre, isso é tudo coisa que você pode pegar do YouTube se você quiser. Que Aham. eu lembro que teve uma vez que eu achei que ele não ia fazer, que foi que eu tive a ideia de fazer eu pescar ele e enfiar um anzol que era desse tamanho na bochecha dele. Porque eu tinha visto o cara do Jackass fazer, só que o Aham, cara do Jackass pulava no meio dos tubarões. Eu aham. falei, eu não vou fazer isso com bola, mas eu quero furar. Nossa, beleza, aí fomos para Santos, a hora que chegou lá, que a mulher mostrou o anzol para ele, Ele a gente ficou assinou. uma hora batendo boca e eu não tinha dó. Falava, mano, você tem que fazer, não sei o que lá. Aí chegou uma hora que eu falei, puta, ele não vai fazer. Aí depois ele fez. E aí Nossa Senhora. nossa, essa vez deu dó. Aí ele entrou pro mar, eu catava a vara e dava uns Nossa, putas porradas. fisgada. É bom lembrar essas coisas. É, é. Hoje em dia não daria para fazer, iam falar que tá judiando do mamífero, essas coisas. Você Então, você acha, você acha que o Pânico... Hoje o Pânico está no rádio, né? Você acha que teria espaço para voltar para a TV de um formato diferente? não sei. Pelo que eu ouvi falar, eu nem escuto mais, Aham, mas eu ouvi falar que eles têm alguma coisa no YouTube, mas que não é com ninguém que era da época. Não sei, me falaram, eu não vi, cara. Eu não vi nem nunca mais escutei. Eu aham. sei que eu vi uma vez o cenário, é legal lá, mas eu já passei muito tempo com eles lá, não quero ficar escutando. Teve Entendeu? muita Já gente foi. boa também lá, né? Porque você, Eu, que era um cara que bolava os quadros e tinha várias ideias boas, mas o próprio Edu Sterblit, que é um puta ator, sim, o Edu, os ele comediantes. levava. O Edu era ator, né? Foi a primeira vez que O foi um Edu é um ator. puta ator, veio da Sim, galera, daquela galera do Rio, né, que fazia a improvisação, e o sim. cara que era um pessoal que acompanhava. Eu acho que o Pânico, né, aí o próprio Rabin, o Daniel, o Ceará, o Carioca, né, que teve uma galera. Eu lembro até que esse dia que eu fui jantar com o Carioca, ele estava começando, ninguém nunca tinha visto, ele estava começando a treinar o Jô Soares, Josuado, né, que ele falava. E Sim. aí ele estava imitando, e eu lembro que a Paula, ele começou a imitar, aí a Paula falou, eu não aguento mais, o Marvel fica o dia inteiro em casa, eu não consigo mais falar com ele, eu só consigo falar com o Jô Soares, porque ele fica o dia inteiro falando. E Porque ele ele virou começou um de puta pouco em pouco. imitador, porque ele não era imitador, né? Ele entrou Não, ele lá começou de como pouco em pouco entrevistador, a né? buscar. Ele começou, o Pânico, quando começou, tinha muita gente que não tinha uma colocação, né? É, O é. Carioca, no programa da TV, não tinha uma colocação ainda. Ele fazia o papel dele lá na rádio, era o Carioca malandro, bababá. Uhum. Aí, acho que depois de muito tempo, ele começou a imitar. Tanto é que depois, quando ele virou imitador, pô, ele fazia um Faustão. Tudo bem, muita Não, gente faz, mas o Faustão dele é era, verdade. eu gostava. O próprio Jô Soares, Sim, o Boris Casoy, ele fazia uma o galera boa. Bolsonaro, eu enchi o saco Bolsonaro. um ano antes da eleição, Aham, o Emílio não queria fazer, porque era político, eu enchi o saco, tem que fazer, caralho. aham. Porra, que do caralho, porque a imitação dele era muito boa. Na época Ele é lá um eu também imitador muito bom. concordava com muita coisa do Bolsonaro, lembra? A gente estava naquela época lá de PT, ficava aquelas coisas. Eu não Uhum, gosto de falar de política, mas eu falei, porra, se eu ficar falando isso aqui, talvez ajude, né? E uhum. aí o Carioca fez o quadro durante um ano, né? Não, ele fez 2 anos. É, Foi durante 2 anos que ele fez o quadro. Mas o cara que fez a Dilma, ele fez um monte de coisa, fez uma cara. Eu achei ele um galera. cara, E fazia eu achei todo ele um mundo. cara muito, Muito sim, bom. muito bom. Muito bom. Você sabe que eu acho que esse pessoal do Pânico e um pessoal da MTV também, MTV foi uma pena também ter acabado, né? Porque tinha uma galera muito boa lá de comédia. Tinha Sim. a galera. A Pô, Calabresa fez o Pânico uma época também. então, exatamente. Essa pessoa ia pro Pânico também, porque a MTV era mais de nicho, né? Menorzinha, mas eu lembro que eu participei de um MTV comédia ao vivo lá. Cara, tinha o Adnet, tinha a Dani Calabresa, tinha a Tatá. Sim, eu tinha um programa de entrevista que eu fui com o Bola. Eu gostava do Tinha, daquela época da MTV, tinha tinha um jornal outro cara, o Paulinho Bento, Serra, que também participou, Paulinho Serra, O depois Bento o Ribeiro, o Paulinho Serra, que participou do Bento Pânico Ribeiro. várias vezes também. Tinha um E cara que eu gostava muito que fazia videoclipe. Ele até trabalhou com o Edu, ele é diretor hoje em dia, só que eu não lembro o nome. Que eu falava pro Edu, pô, eu adoro os videoclipes desse cara. Porque não ele é imitava uns clipes. não é o Hã? pessoal do último programa do mundo lá, o Não lembro. Daniel Não vou lembrar o nome. Furlan e o outro cara que fazia com ele.
Não E eu lembro. lembro que saiu muito. Todos os comediantes que estão aí hoje em dia saíram dessa galera, que foi da MTV e também do Pânico, né? Hoje em dia tem muita gente boa, cara. No o Pânico, a última leva do último ano, teve o Gordão lá, eu nunca lembro o nome, tá? Mas eu já Aham. lembro o nome dele. Que também é um puta imitador. E teve o que fez Boneco Josias também, que eu acho puta cara engraçado pra caramba, puta Esse deve cara me dá um brincar. pouco de medo. Dá, mas ele é daquele jeito, ele é mesmo, ele é para ter medo mesmo. Ele Você me tem que, dá. tipo, você não você Ah, ficar num lugar sozinho com ele, é melhor você ter algo afiado por perto, porque ele é um cara meio demente dá uma mesmo. certa aflição. Você não sabe se ele faz as coisas tipo nonsense Não, ele propositalmente ou se faz ele de é louco. louco mesmo. Ele Ou faz os de louco. dois. Para você ter ideia, sabe como que ele criou o boneco Josias? A Ah, gente fazia o Masterchef e aí tinha um dos caras, eu não quero falar o nome lá, que ele ia fazer uma imitação que eu achava uma porcaria. aham. E aí eu falei, acho que era a Bruninha na época. Eu falei, Bruninha, não põe agora esse cara, que ruim, vai ferrar o quadro. Aí eu cheguei para esse cara que era novo, eu falei, meu, você não tem nada novo? Não sei o que lá. Ele falou, eu posso tentar bolar. Bola alguma coisa louca lá, sei lá. Ele desceu e ele voltou em 1 hora e era o boneco Josias. E virou, acho que um dos maiores sucessos do quadro lá. É o Igor Guimarães. O Igor Guimarães é Isso. o boneco Josias. Isso. E aí tem o Gordão. Por que eu tô esquecendo o nome dele? Gente fina pra caramba. Ele fazia uns negócios também no caramba, no Masterjeg nosso lá, não lembro o nome. Era bom Mas esse programa. então, O que, esses dois caras, eu achei eles, o Gordão e o menino, eles levaram o último ano, assim, eles fizeram muito personagem bom ali. não, os Palhaço de quadros, efizema, o cara imitava um palhaço que não conseguia falar direito que tinha eu lembro. efizema. Os quadros eram muito bons, só que acho que no último ano acabou tendo um problema, e nos últimos anos, acho que faz parte da televisão, que o pessoal começou a perceber que os quadros, por exemplo, que tinha mulher de biquíni, dava audiência, levava audiência, porque tinha muito adolescente assistindo o negócio. Então, começou a ter muito quadro, tipo, meio que nada a ver, só porque punha mulher de Só biquíni porque era mulher, assim. e Nem começou a foi nos perder os últimos quadros. anos, cara. Nem foi nos últimos anos. É até o contrário. Os últimos anos do Pânico teve pouca mulher de biquíni. Os últimos Aham. 3 anos, comparado ao resto. O resto, filho, era o afogando o ganso lá, nego. As mulheres desciam com a perna aberta assim. Não, exatamente. Eu acho que tem eu acho que no final o que aconteceu é que dava para ver que era para encher linguiça esses quadros e os Porque o que humorísticos acontecia? diminuíram. Exatamente. O que acontecia assim? Coisa que ninguém sabe. Tipo, chegava na reunião, que era de terça-feira, o programa tem 3 horas a ser preenchido. Às vezes a reunião começava às 3, 4 horas. Cara, dava meia-noite, o diretor falava, falta 1 hora e meia de programa. Uhum. Porque já estava todo mundo exaurido já de ter ideia, entendeu? Eu Aham. até podia dar um monte de ideia, mas já fez isso, falar, aí entrava nas brigas, pô, tem que fazer de novo, enfim. Então tinha quadro que o nego falava, não, deixa isso com meia hora, porque era a maneira da gente ter as 3 horas lá. Por isso que eu falei, eu acho que nos últimos 3 anos do Pânico, se tivesse fechado para 1 hora e meia, Aham. cara, tinha ido embora, tivesse secado o Também elenco, acho. né? Tinha ido 1 hora e meia, ia bonito. É. Mas é muita coisa envolvida também. Eu tenho o lance de rede social começou a virar um negócio de apontar o dedo, de todo mundo ter voz, né? Aham. E, tipo, o cidadão médio ter voz. Então, às vezes, você vê 10 tweets falando que aquilo é um absurdo, você acha que aquilo é muito maior do que na realidade é. Então, as pessoas Uhum. hoje se deixam levar muito pelo, tipo, eu não vou falar isso no meu Instagram porque a pessoa vai achar ruim. Tipo, foda-se, né? Então, mas a gente que é mais velho tem essa visão. A galera mais nova, né? Eu Uhum. tenho primos que são youtubers e o caramba, eles não falam nada que não é politicamente correto, porque eles falam, imagina, isso daí pode me tirar patrocinador, isso aí pode. É. Então, eles se adequam nesse mundo. E eu odeio, Que bosta, odeio né? porque eu acho uma Que bosta. eu falo que é uma bosta, mas eu também acabo me adequando porque, cara, é complicado A mesmo, gente né? se adequa ao que pode. Eu, por exemplo, eu não posso mais falar baitola no Instagram. Aham. Eu vou te explicar o porquê. Baitola, para mim, não é chamar um cara de homossexual. Baitola é um Aham. cara fresco. No meu Aham. modo de ver, é um cara antigo. Aham. Toda vez que eu falava no Stories, aquele cara, ó, que baitola, zoando, assim, os cara denuncia e aí minha conta começa a perder seguidor, trava, não sei o que lá. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu chamo o cara de fresco. Aham. Porque aí os caras não ficam denunciando, você não perde a conta. Entendeu? Porque Tá. hoje em dia isso daqui gera permuta para você, entendeu? Uhum, Tem que uhum, uhum. vou ter que ter essa porcaria. Agora, eu não posso deixar também de xingar. Eu adoro fazer live xingando todo mundo.
Os caras que vêm. Porque hoje em dia os caras são muito folgados, né? Uhum. É que nem se pega uma notícia de luta. Vou te dar um exemplo. José Aldo. Pega lá, José Aldo vai lutar com não sei quem. Você entra lá, é só cara botando para baixo. É. Ah, tá na hora de parar. Ah, não sei. Então você não pode dar voz à pessoa média. Era muito melhor quando a gente não sabia a opinião dessas pessoas, né? Nem quando você vê num jornal, os caras, o especialista da Organização Mundial de Saúde falou que é para fazer assim, assim, assado. Uhum. Vamos ver o que o pessoal na Avenida Paulista falou. Não, cara. O Foda-se. pessoal que tá lá é burro. Por que eu quero escutar o que o cara tá falando lá? Uhum. Se eu escutei o cara da Organização Mundial de Saúde. E rede social, para mim, é mais ou menos isso. É muita gente dando opinião. Mas eu acho que é uma fase, porque esse começo, esses primeiros anos vão ser assim, mas eu acho que eu, né, tenho uma visão otimista, que a gente vai ser obrigado a ter um pouco mais de pensamento crítico, primeiro para saber diferenciar o que é verdade ou o que não é, e segundo, para saber entender que opinião que vale a pena e qual que não vale. Lógico que isso tudo passa por Nenhuma. educação, um monte de coisa, mas você não pode ler um negócio na internet, ouvir um negócio e concordar com tudo. Você tem que se Não, perguntar cara. por que foi O que eu digo falado. nem, o que eu digo é mais tipo, cara, você vê, por exemplo, o Twitter. Eu gostava do Twitter antes. Uhum. Hoje é um negócio de ódio, cara. É um negócio Twitter que não é a tem. rede social, hoje em dia, que os caras falam mais É usado para escrotinho. odiar. Então você pega, por exemplo, notícia, vou seguir qualquer pessoa lá de notícia, o UOL, você vê uma notícia lá, estou dando um exemplo, não estou defendendo ninguém. Bolsonaro arrumou a cura para a Covid. E Uhum. se sair, foi ele que descobriu. Para entrar cá também, o cara vai achar um defeito naquilo. Então, você vai fazer uma luta, você vai fazer uma luta do caralho. Você lutou lá em 1 minuto e se finalizou o cara. Ah, Uhum. mas já está na hora de parar. Ah, mas a luta. Então é muito chato, porque os caras eles usam talvez muito O cara fala, porra, eu nunca vou conseguir ser aquilo lá, eu sou frustrado. Então, cara, eu vou ficar xingando esse cara. Eu acho que quando eu era moleque com 13 anos, se tivesse Instagram, eu ia ficar xingando o RPM também. Porque eu era metaleiro. Então, eu ia ficar xingando, seus bosta, música pop do caramba. Com 13 anos, eu entendo um cara ficar xingando os outros. Cara, passou de 16, 17, eu já acho imbecil. Eu acho imbecil qualquer pessoa hoje em dia se achar modelo. Então você vê pessoa que não é bonita. É a mesma coisa que eu ficar fazendo foto tipo gatinho. Eu sou isso, Selfie. sacou? Mas Eu tenho tem. de tudo. Mas o mundo tem imbecil, né? Sempre teve, sempre vai ter. 90% me incluo neles. Não, eu 90% acho que nem. Pode ser que nem seja a maioria, mas é o que faz mais barulho, né? sim, mas é nesse mundinho, cara. É só você também não conviver muito com isso. Uhum. Quando a gente conversa, eu e você, quando a gente estava se encontrando que não tinha essa porra de doença, se você falar, você lembra que a gente falava, se falar com o nome de qualquer pessoa que é youtuber, eu não conheço, eu não vejo. Se eu não gosto, Uhum. eu não vou seguir as pessoas para ficar xingando. Eu não gosto, cara. Eu vivo no meu mundinho aqui, no meio do mato, igual você. Tenho Lógico. minhas coisinhas aqui. Não vou ficar enchendo o saco da galera. Mas tem cara que fica enchendo o saco. Ou eu acho que essa doença vai matar uma boa parte das pessoas. Vai dar uma limpada. Vamos ver quem sobra aí. Tomara que. Pior é que quem está morrendo são as mais velhas. Se fosse uma doença que só pegasse pessoa da internet nova, ia ser bom para o futuro, mas por enquanto. Podia ser uma doença só pegasse hater, né? Diz aí alguma história aí do Pânico, aí não precisa ser que tenha a ver com luta, mais bizarra, mais. Eu vou te contar uma das vezes que eu quase matei o Bola. Tá. Isso aí ele até falou já em programa. Teve uma vez que eu quis fazer o Vale a Pena Ver de Novo, Uhum. que era um quadro que eu imitava, a gente fazia imitações de coisas, sei lá, coisas que tinham na TV. Eu Vale a Pena Ver de Novo e eu pegava programas antigos da Globo. E aí eu não sei porque eu tive a ideia de botar ele num caixão e tocar fogo, era o Tela Quente, alguma coisa assim, não lembro. E aí o que acontece, cara? A gente deu a segurança, que era meio eu e a equipe de segurança, eu também participava. Falou, só não pode abrir a porta, Uhum. porque sempre vai acontecer coisa que você não calcula. E aí o que aconteceu? A equipe de segurança botou muita cola, a cola que fazia pegar fogo. E eles só me pediram, na época, um extintor. E ainda me pediram um extintor de gás carbônico, que não era o ideal. Depois eu fiquei sabendo. Cara, começou a pegar fogo o Caramba 4. Aí eu já me borrei de medo, porque começou a entrar fumaça dentro e eu não via mais o Bola. E aí o Bola chutou a A porta do tampa. caixão.
E aí o cara foi com o extintor, em vez dele num lugar só, ele tentou apagar tudo. E aí não apagou. Não apagou. E aí eu me queimei pra caramba, porque eu tentava chegar no caixão para Aham. salvar ele e não conseguia, porque é Ele tava... fogo, teu corpo. Mas ele não Não, ele conseguia estava sair? não, ele estava travado no caixão. E o Nossa, fogo que bosta. comendo solto, cara. Tanto é que isso, se você for ver no YouTube, é cortado. Você percebe que foi cortado. Porque Aham. deu desespero mesmo. Quem salvou ele foi o Taiguara, que era contra-rega, meu braço Eu direito. lembro. Aham. Ele pegou, ele não sei de onde, acho que ele foi no carro, pegou o extintor e ele foi o único que usou a cabeça. Ele jogou o extintor Na inteiro cola. só no lugar, botou a mão e puxou o caixão para fora. Ah, Foi tá, ele tá, que tá. salvou o Bola. E o Bola, mas ele não se queimou nada porque ele estava com proteção. Né? Aham. Mas eu me queimei pra caramba, fiquei puto. Enfim, aí depois eu não quis gravar. Quer dizer, eu tive que gravar já o Gui Santana atravessando o paredão de fogo tudo, mas eu Gui não gostava Santana é mais de outro que gravar veio da com o povo. MTV também. É o Gui Santana. É, Esse se ferrou lá, puta que pariu. é, Esse eu aí a gente lembro. fez o reality ícone, Eu lembro. icônico, que foi o Beija-Saco. Não, esse foi, acho que foi uma das coisas que eu mais Icônico, dei icônico. risada. O Eu que tive a pulo, ideia. O Emílio o fala que foi ele, mas pulo, eu que tive a o ideia. pulo que ele deu na cama lá. Não, não, isso aí foi uma pegadinha, Foi essa que ele pegadinha. achava que era a Carol Dias. Isso. O que aconteceu? De um ano para o outro, a gente fez para começo de janeiro, o Beija-Saco. Que tinha o Isso, que imitava o Beija-Saco. Beija-Sapo da Então, MTV. era uma mulher com Eu lembro. 9. Numa ilha, numa Isso, praia ali no litoral norte. travestis. Eu não sei como falar para não ofender ninguém, caso ninguém. Hoje tem que tomar cuidado que você ofende todo mundo. Eu acho que se fala travesti, tá? É. Mas, enfim. E aí, puta, cara, foi um inferno para escolher os travestis, porque os negros não iam, o nego aparecia loucão. Os negros Aham. muito loucos. E aí a mina que eu escolhi era uma mina de bodybuilding. E aí o que eu fiz? Eu pedi para ela engrossar um pouco a voz. E ele confundiu. Cara, e aí a gente fez em 6 dias. Foi 6 Aham. dias virado, Você até me assim, mas... chamou para ir lá dar aula para eles. Aí eu falei, pô, não tô afim, não, lembra? Foi. Você falou, dá uma aula de jiu-jitsu para eles. Eu falei, ou elas, não sei. E aí eu falei, puta, eu não tô Eu afim, acho que não, é isso. de. É, Até que ponto a gente tem que participar do que a pessoa se acha, né? Cada um é, tem o direito de ser o que quiser, mas eu com não tenho que certeza. mudar os meus pronomes, né? Aham, aham. Isso é stand-up do... Daqui a pouco eu lembro o nome Do dele Joe também. Rogan. Não, o cara que eu Ah. mais gosto, puto negão lá. Eu já vou Chris lembrar o Rock? nome dele. Não, cara, é o outro. Dave Aham. Chappelle. Dave Chappelle. O Aham. Dave Chappelle, ele fala disso daí, que ele fala, cada um ele fazer, mas por que eu tenho que mudar minha relação de pronomes? Uhum. A que nível eu tenho que participar da sua fantasia? Enfim, É. isso não é o É, assunto. aqui, vou te falar que isso no Brasil, Bolinha, é leve até, cara. Nos Estados Unidos, o Joe Rogan até fala isso brincando, que eles não têm muito problema para se preocupar lá. É pior ainda, esse patrulhamento é muito pior. No Brasil, que a gente ainda tem violência, desigualdade social ainda é um pouco menor, mas essa galerinha classe média alta de São Paulo é muito chata com esse Sim. patrulhamento, porque não tem o que se preocupar, é o que o Joe Rogan fala, não tem problema sério para resolver, né? Então, tava faltando uma guerra, né? Para nego. É, Tivesse uma guerra aí, nego ia cair na Deus real. me Mas livre. já basta essa Já tranqueira que basta a tá gente está tendo, vivendo. é. Já basta, já tá um tapé Mas no saco. fala, aí você fez com o Gui lá. E aí, no final das contas, ele escolheu o cara. Não lembro o nome dela. A gente Aham. vai ficar nessa, cara. Vai, foda-se. Enfim, mas eu lembro que, cara, a pessoa em si que ele escolheu, Mudou agora. se qualquer um de nós estivesse numa balada, tomado umas vodkas, seria bonito, Uhum. com classe, se vestia bem, voz boa, falava nem ferrando. Só que ele errou. E tem uma coisa que aqui eu posso falar, né? Você não quis fazer a aula de jiu-jitsu, eu tive ideia de levar a pessoa para fazer aula de balé. Uma professora para fazer aula de balé. Sabe? Demorou 2 horas e meia para gravar. Sabe por quê? Ah. Porque eles estavam de maiô e as bolas ficavam saindo para o lado. E eu lembro que você falou que elas se pegaram uma hora. O nego se pegava no quarto Não na se pegaram porrada. de cabelo, de grudar no cabelo uma da outra, isso aí Ele na se mão. pegava na porrada. E Porque... aí eu lembro que eu fui fazer essa aula de balé, primeiro que os caras grudam a parada com esparadrapo e tal, não sei o que lá. E aí não conseguia gravar, porque todo nego levantava a perna e era a bola apoiando. Aí não... Engraçado, cara. Sim,
foi cansativo pra caramba, povo muito louco, mas no final, quando eu via no ar, eu falava, meu, isso aqui... Teve uma mulher da Endemol do Brasil que falou, meu, que ideia maravilhosa, porque no final das contas foi sensacional mesmo. Eu não gostei de gravar, foram 5 dias infernais para mim, né? Do terceiro dia em diante, depois que você fica 2 dias sem dormir, você já não raciocina. E eu tinha 5 dias para terminar, cara. Então eu fiz um reality show de 3 meses em 5 dias. Eu, a equipe inteira, não sou só eu que trabalho, lógico, câmera, todo mundo lá se matando. E os negros sumiam, o nego chegava à noite e queria fugir, aí tinha que deixar os polícia na porta do lugar que a gente ficava, porque os caras queriam vazar, enfim, cara, que inferno. Mas hoje em dia você pega para ver, a gente gravou numa época legal, com som, numa puta de uma mansão, enfim, foi um negócio bonito. Né? Se eu tiver que botar no meu currículo, eu coloco, pô, eu que dirigi, eu que fiz, tal, porque é um negócio... Poderia ter ido para qualquer televisão do mundo se não fosse o tema do jeito que era, e as provas que também eram os negócios. Quem comia mais pegava por quilo para ver quem comia mais, quem era homem. Bom, beleza. Deixa eu parar disso, senão daqui a pouco a gente vai tomar uma patrulha aqui também. Inclusive, muita gente que está vendo essa entrevista já dormiu. Então... Não, foi legal pra caralho e, cara, eu quero fazer exatamente isso. Quero fazer várias entrevistas trocando ideias, sem edição, e livre, assim, a gente vai falar merda também, vai ter coisa que não vai ser legal. Algumas eu vou tentar, não nossa, porque não teve nada, mas se alguém falar uma merda muito grande, talvez a gente tenha que cortar, mas a ideia é não cortar nada, deixar livre. E vou começar agora a fazer agora nesse meu canal no YouTube, no Demian Maia Brasil aqui, esse tipo de entrevista, pegar pessoas assim, não tem muita regra, mas no começo as primeiras pessoas que eu quero pegar, tipo você, eu quero pegar o Alex Satala, que é amigo meu e aluno também, o Nick Fonseca, que é um diretor lá da Mixer, que fez um documentário meu, que é o pessoal que tem ligação com a luta forte, mas não vive disso. E acho que vai ser legal. Essa primeira foi muito legal. Espero que você tenha gostado também. Se quiser falar alguma coisa, lógico que eu gostei, caramba. Eu tô até com vontade de fazer um para mim. Eu quero fazer um jantando com prostitutas. Então, sou eu. É um programa onde eu cozinho para prostitutas reais mesmo e falando sobre a vida delas. Mas eu acho difícil alguém querer patrocinar tal. E as meninas não vão querer vir em casa agora, até porque eu não quero, né? Tem que falar com o Oscar Maroni que ele patrocina. Credo. É brincadeira. Obrigado, Demian. Valeu, Bolinha. Foi demais. Me avisa quando vai pro ar aí para eu colocar no meu Instagram lá. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Desculpa qualquer coisa, galera, travestis aí, qualquer brincadeira. Valeu, pessoal. Obrigado. Assinem o canal Demian Maia Brasil, curtam. E em breve vou postar outra entrevista aqui. Valeu.